tarde a todos. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a verificação de quórum. Vereador Lucas Cordeiro, vereador Tonico Gama, vereador Márcio Alvarenga, vereador Alan Ribeiro, vereador Marquinhos Mamanguá, vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, vereador Rodrigo Penha, vereadora Fora. Declaro aberto a 12ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço à vereadora professora Flora que faça a leitura do versículo da Bíblia. Nós estamos chegando na festa de Pentecostes, então eu escolhi um trecho, que é da leitura de hoje mesmo, que é o Evangelho de São João, capítulo 15. Disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 2 dias do mês de maio do ano de 2023, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Doutor Samuel Costa, números 23 e 25, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 10ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty.
presidida pelo vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ocupando o cargo de primeiro secretário o vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa e a segunda secretaria o vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Flora Maria Salles França Pinto, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Márcio Alvarenga de Oliveira e Alan de Souza Ribeiro, Lucas de Oliveira Cordeiro. Rodrigo Carlos da Silva Penha leu o versículo bíblico. No expediente foi lido o seguinte: ata da 9ª sessão ordinária de 2023, PLC 08 de 23 e projeto de lei 033 ao 034-23. Matéria votada no expediente: requerimentos 28 e 32 de 2023, indicações 284 a 288, 319 e 351 de 2023. Vereadores que discursaram no expediente: Márcio Alvarenga de Oliveira, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Lucas de Oliveira Cordeiro e Flora Maria Salles França Pinto. Matéria votada na ordem do dia: veto total, projeto de lei 049 de 2022, projeto de lei 020 de 2023, projeto de lei complementar 08 de 2023, com emenda aditiva 001 e projeto de lei complementar número 006/23. Os vereadores inscritos no expediente final se abstiveram da fala. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala das Sessões, 2 de maio de 2023. Então, professora Flora, junto ao jurídico, nós conversamos a respeito. Assim, a senhora pode ficar à vontade. Se a senhora quiser votar contra ou se abster do voto favorável, só para deixar bem claro, entendeu? Mas a ata, doutor, mexeu em alguma... Não foi preciso. É que nós retiramos e foi para o jurídico, né? Agora voltou da mesma forma. Não precisou mexer, professor. A ata está em discussão. Com a palavra, a vereadora professora Flora. Alô, boa tarde a todos. Então, eu acredito que a gente passa por este episódio da leitura da ata anterior justamente por uma apreciação, né, de que o que está escrito ali é o que aconteceu de fato. Aliás, eu acho até assim, às vezes, eu teria o entendimento que a gente poderia receber isso por escrito e todo mundo concordar, mas não, existe essa praxe de ler aqui. Aí, a semana passada, leram, e eu reclamei que, no final, estava escrito que os vereadores se abstiveram da palavra. É que não tinha sido bem assim. Como houve uma discussão de um último projeto de lei, os vereadores falaram a respeito daquele projeto de lei e não teve o expediente final. Não é que a gente se absteve de falar, a gente não teve. Aí eu falei, falaram que ia mudar e não mudou a ata. Tudo bem, deve ser um procedimento um pouco mais complicado, mas eu continuo achando que a ata tem que retratar fielmente o que foi falado aqui e foi dito aqui. Então, assim, eu não vou votar a favor dessa ata, vou me abster, porque eu não me abstive da fala. Eu tinha feito uma anotação para falar e, de repente, foi encerrada a sessão. Realmente, a gente... né, na hora, as pessoas que estavam aqui não perceberam que, na verdade, os discursos eram sobre a última. Enfim, eu acho que é chatice de professora. Eu peço desculpas, tá, Paulo Sérgio? Mas, assim, às vezes eu sou meio chata mesmo, com alguns trâmites. Então, eu vou só me abster. Acho que a ata, de certa forma, está certa, só até esse pedacinho, né? Fica à vontade, professora, é um direito da senhora, tá? A ata continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovado por 1 abstenção e 7 favorável. Dando prosseguimento à sessão, ata da 11ª sessão ordinária, realizada em 8 de maio de 2023.
Aos 8 dias do mês de maio do ano de 2023, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Doutor Samuel Costa, números 23 e 25, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 11ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Marco Antônio Santos da Conceição, ocupando o cargo do primeiro secretário o vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha e a segunda secretaria o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Rodrigo Carlos da Silva Penha, Flora Maria Salles França Pinto, Marco Antônio Santos da Conceição, Lucas de Oliveira Cordeiro, Márcio Alvarenga de Oliveira, e os vereadores Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama e Alan Souza Ribeiro justificaram as ausências. A vereadora Flora Maria Salles França Pinto leu o versículo bíblico. No expediente, foi lido o seguinte: atas da 10ª sessão ordinária, da terceira sessão extraordinária e o projeto de lei 036 de 2023. Precisa correção da ata de novo. Está aqui 036 de 2003. E o... A errata de 2003 tem que ser 2023. Prosseguindo. Matéria votada no expediente. Indicações 352 de 2023 a 373 de 2023. 384 a 388 de 2023. Vereadores inscritos no expediente. Vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Vereador Lucas de Oliveira Cordeiro. Vereador Marco Antônio Santos da Conceição. Vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha. A parte do vereador Marco Antônio dos Santos da Conceição. Matéria votada na ordem do dia. Não teve matéria votada na ordem do dia. Vereadores inscritos para o expediente final. Vereadora Flora Maria Salles França Pinto e vereador Lucas de Oliveira Cordeiro. A parte do vereador Marco Antônio Santos da Conceição. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala das Sessões, 8 de maio de 2023. Não, está certo aqui. Foi só a resumida que está com falha. Então, aqui só para constar, vereadores, o PL 036 de 2023, na ata principal está correto. É na ata resumida que a gente lê que está com erro. A ata está em discussão. Não haver quem queira discutir a ata, está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovado por 7 votos favoráveis e 1 abstenção. Fica à vontade, professora Flora, vereadora. Fica... Não. Agora vai estar registrado. Pronto, já vou botar. Registra na próxima, professora. Tá bom, professor. Ofício VR número 003 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, assunto justificativa de ausência. Vem por meio deste, de acordo com o artigo 168, parágrafo 3º do Regimento Interno, por motivo de força maior, justificar a ausência do vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa na 12ª sessão ordinária, realizar-se no dia 15 de maio de 2023, às 14 horas. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Paraty, 15 de maio de 2023, Júlio César de Jesus. Ofício 40.118.263 de 2023, Diop Preze, Brasília, na data da assinatura digital. A Sua Excelência, o senhor Paulo Sérgio, presidente da Câmara Municipal de Paraty. Assunto: proposta para a transferência da Agência de Correios de Paraty. Referência a processo número 53180.014871/2023-09. Senhor presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos ao contido na correspondência eletrônica proveniente da Câmara Municipal de Paraty, Rio de Janeiro, por meio da qual foi enviado o requerimento número 008/2023 do vereador Lucas Cordeiro, o qual solicita a esta empresa a analisar a possibilidade de alterar o local de funcionamento da agência de Correios, considerando as justificativas consignadas na citada proposição legislativa. A princípio, esclarecemos que a agência de Correios em Paraty está instalada em um imóvel próprio, localizado no Centro Histórico de Paraty, cujo terreno mede 438,08 metros quadrados, sendo que possui uma área construída de 193,44 metros quadrados, e que, até o momento, não existe estudo para alterar o local de funcionamento da unidade. Salienta-se que, de acordo com o artigo 130 da Lei Municipal número 655, de 16 de novembro de 1983, que estabelece o Código de Obras do município de Paraty, são expressamente proibidos os acréscimos, tanto no sentido horizontal como no vertical, em edificações no bairro histórico, inviabilizando o aumento da área construída. Artigo 130. Os acréscimos das edificações, tanto no sentido horizontal como no vertical, são também expressamente proibidos, a não ser quando se tratar de edículas previstas por este Código. Assim, cientificamos que, no decorrer deste ano, estão previstas algumas intervenções no imóvel, tais como pintura, verificação de vazamentos e infiltrações, reparo do telhado, troca de mobiliários, dentre outras ações, com o objetivo de proporcionar melhores condições de atendimento aos cidadãos de Paraty. Sobre o atendimento ao público, informamos que, atualmente, o município conta com agência de Correios própria e também com uma agência de Correios comunitária localizada em Tairituba, mediante parceria firmada entre Correios e Prefeitura, por meio do Acordo de Cooperação Técnica. Em análise prévia, a equipe técnica da Superintendência Estadual do Rio de Janeiro avaliou ser, página 2, oportuno ampliar essa parceria, promovendo a reabertura da AGC Paraty-Mirim e criação de 2 novas AGCs, sendo uma em Patrimônio e outra em Taquari. Por fim, encontra-se em estudo a possibilidade de instalação de armário inteligente, locker, que servirá como mais um ponto para a retirada de encomendas a ser instalado na rodoviária, desde que haja a cessão de espaço pela Prefeitura, o que proporcionará maior conforto e agilidade para o público em geral. Diante do exposto acima, não se vislumbra, no momento, necessidade de mudança da agência de Correios no município de Paraty. Esta empresa permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Temístocles Rodrigues de Azevedo Júnior, diretor de operações de OP. Essa briga é antiga, vereador. Projeto de Resolução 009/2023. Institui e regulamenta regime de adiantamento para despesas de pequeno valor no âmbito da Câmara Municipal de Paraty. Origem Poder Legislativo, autor Mesa Diretora. Projeto de Resolução 002 de 2023 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Orçamento. 009, desculpa, professora. Projeto de Lei número 035/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional por superávit financeiro no montante de R$ 1.031.286,85. Origem, Poder Executivo. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei 035 de 2023 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Orçamento. Senhor presidente, questão de ordem, eu solicito Vossa Excelência a oportunidade para entregar a moção de aplausos à Cássia. Está liberado, vereador, fica à vontade. Peço que a presença da Cássia, dos pais, por favor.
Boa tarde a todos. Semana passada nós entregamos aqui para a bailarina Laura Negri uma moção de aplausos que havia sido votada por esta casa. A dança em Paraty, ela desperta muito a juventude. E essas jovens, grandiosas jovens, têm galgado espaços maravilhosos e levando o nome de nossa cidade a todos os cantos do Brasil. Eu agradeço desde já aos pares, a todos os vereadores que, de forma unânime, votaram a favor da moção de aplauso a Cássia Félix Ramos. Obrigado, Cássia, porque você tem feito por Paraty, os seus pais que incentivam, a Thalia, a tia, né? Tia que ensinou os passos da dança. A dança transforma vidas, a dança ajuda na disciplina e oportuniza a nossa juventude e destaca o nome de nossa cidade. Você é um exemplo para a nossa juventude, como tantas outras da sua faixa etária. E também destacando aqui o trabalho de Dança e Arte Paraty, da Companhia de Dança, que faz esse trabalho maravilhoso, da Tarsila, do Sid Clay e de tantas outras pessoas que incentivam a dança em Paraty e direcionam e ajudam a nossa juventude. Obrigado, Cássia, parabéns, que Deus abençoe você. Tira uma foto. Chama sua avó, sua tia aqui para tirar. Vem tirar foto aqui todo mundo junto, por favor. Vem cá, Thalita. Pode deixar, Thalita. Se não mandar, você bate na gente. Aqui, ó. Parabéns, gente. Deus abençoe. Pode dar continuidade, vereador, por favor. Requerimento 033 de 2023, Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social. Requeiro ao plenário, nos termos do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Paraty, do artigo 114 e artigo 203 e parágrafo 3º, inciso 14 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraty, para oficia a senhora Carla Lacerda, secretária municipal de Saúde, solicitando as seguintes informações. Documento informando pormenorizadamente os dados contendo nome, especialidade, carga horária e salário de todos os médicos que prestam serviço de saúde no município de Paraty, local que estão lotados, onde efetivamente prestam serviço, especificação dos que se encontram licenciados ou afastados e o motivo, escalas de plantões demonstrando os dias, horários e locais em que estão contratados para prestar serviço, informações sobre a forma de contrato, se efetivo ou contratado, CLT, CNPJ ou outra forma de contratação. Que se especifique se são contratados diretamente pela Secretaria de Saúde, Viva Rio, outra empresa ou instituição. O presente requerimento solicita informações de todos os médicos prestadores de serviço no município de Paraty, independentemente se são contratados diretamente pela Secretaria de Saúde, Viva Rio, ou outra instituição ou empresa. Paraty, dia 8 de maio de 2023. Requerimento 033 da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social. Não foi mandado para o vereador? Peraí, vou tirar a dúvida aqui, vereador, desculpa. Cadê o doutor? Não foi. Não mandaram para o seu gabinete, vereador. Mas o...
A maioria está assinado, vereador, então vai para a votação. A maioria é 2 membros, né? Está aqui. É um pedido de informação. o Rodrigo Não vejo assinou nada e o demais. Marco Antônio Santos da Conceição, menos o presidente, que é o Alan. Então, a maioria, né, assinou, que no caso seria o membro, 2 membros. Se quiser solicitar questão de ordem para a comissão se reunir e conversar, eu não vejo problema nenhum. Eu sugiro que a Câmara se retire por 5 minutos, senhor presidente, por questão de ordem, a gente debate... Pode ser, vereador? Então, vamos paralisar a sessão por 5 minutos para poder discutir a respeito. Bom, gente, foi conversado lá a respeito do requerimento e a maioria dos vereadores pediu para tirar de pauta. Então, o requerimento está sendo tirado de pauta desta sessão. Para a semana que vem, a gente voltar com ela, se Deus quiser. Lembrando que esse requerimento é da saúde, tá? Dando prosseguimento à sessão, senhor presidente. Estou autorizado, senhor presidente? Pode continuar? Requerimento... A vista está ruim, gente. Olha aqui. Gente, a vista está muito ruim, esse papel é pequenininho. Requerimento 033 de 2023, de autoria da... Perdão. Requerimento 034 de 2023, de autoria da vereadora professora Flora Maria Salles França Pinto, solicitando informações à Enel sobre poda de árvore no bairro Pedras Azuis. Requerimento 034 de 2023, de autoria da vereadora professora Flora. Requerimento número 034 de 2023 está em discussão. Lógico. Com a palavra a vereadora Flora. Alô. Então, em reunião, a Associação de Moradores, a gente foi lá já faz um tempo e eles mostraram uma autorização de poda da árvore na rede elétrica. Desde então, diversas solicitações foram feitas que a Enel realizasse a poda, evitando que a comunidade ficasse sem energia, porque eles têm um tipo de fio que, quando um encosta no outro, já desarma o negócio. Não é um tipo de fio encapado que aguenta esse tipo de coisa. Então, eles prometeram que iam fazer alguma coisa, e a gente, então, aqui, além da poda não ter sido realizada, a gente está perguntando também se é a possibilidade da Enel realizar a troca dos fios pelo tipo mais resistente, tá? E se existe previsão dessa concessionária, que presta um péssimo serviço em Paraty, diga-se de passagem, principalmente no centro histórico,
tem previsão para proceder a essa poda, que eles já têm autorização. Gente, sem comentários, a Enel no Centro Histórico, tá? Tivemos um evento no IAP, um encontro de numismática, e foi à base de gerador, porque ali a cadeia velha está há 12 dias sem iluminação, o Largo Santa Rita. Né? Então, assim, todos os requerimentos que eu puder fazer para a Enel, eu vou fazer. Requerimento 034, de 2023, continua em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 035 de 2023, de autoria da vereadora professora Flora Maria Salles França Pinto, solicitando informações ao INEA sobre o pós-licenciamento do empreendimento do Portão Vermelho. Requerimento 035, de autoria da vereadora professora Flora. Requerimento número 035, da vereadora professora Flora, está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento número 035, de 2023, aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Márcio Alvarenga. Indicação 406, solicitando limpeza e sinalização do caminho da Praia do Baré até o engenho d'água e da roda d'água na localidade da Ponta Grossa. Indicação 407, solicitando manutenção no muro de arrimo na Rua Aurora, no Centro Histórico, em frente à Cadeia Velha, na Santa Rita. Indicação 408, solicitando colocação de redutor de velocidade na entrada do Morro do Ditão, no bairro Barra do Corumbê, em frente ao Ditão, na BR-101, rodovia Rio Santos. Indicação 410, solicitando fechamento do valão na rua projetado em frente ao Sesc, no bairro Caborê. Indicações do vereador Márcio Alvarenga. Indicações do vereador Márcio Alvarenga está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações do vereador Márcio Alvarenga, aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação 409, solicitando manutenção do telhado da sala da secretaria na Escola Municipal Maria Jacome de Mello, no bairro do Coriscão. Indicação 411, solicitando melhoria da drenagem na entrada de acesso ao bairro Sertão do Taquari. Indicação 412, solicitando a reforma do ponto de ônibus da Cachoeira do Tobogã, no bairro Penha. Indicação 413, solicitando revitalização da academia ao ar livre no bairro Pantanal. Indicação 414, solicitando colocação de lixeira na Praça da Quadra, no bairro Pantanal. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações do vereador Lucas Cordeiro, aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação 362, solicitando contratação de um zelador para fazer manutenção do Complexo Esportivo da Mangueira. Indicação 363, solicitando instalação de barreiras permanentes no final da rua Professora Rosária de Ibrail, rua sem saída, no bairro Patitiba. Indicação 364, solicitando revitalização do campinho próximo ao CIEP, no bairro Portão de Ferro. Indicação 365, solicitando reforma de aumento de nível da calçada na rua Prefeito Benedito Domingos Gama, Beco do Badaio, no bairro Parque da Mangueira. Indicação 366, solicitando revitalização da praça em frente à Pousada Eclipse, Avenida Roberto Silveira. Indicações do vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos. Indicações do vereador Paulo Sérgio está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações, aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação 374, solicitando limpeza das palmeiras ao longo da Avenida Roberto da Silveira. Indicação 375, solicitando a repintura da faixa de pedestre na rua Jesuíno de Castro Rubem, ao lado da Casa e Vídeo. Indicação 376, solicitando repintura do quebra-molas na Avenida Roberto da Silveira, ao lado da Enel. Indicação 382, solicitando repintura da pista de skate na Praça da Paz, no bairro Ilha das Cobras. Indicação 383, solicitando tapamento de bueiro na Avenida Roberto da Silveira, perto da loja Dinos Baby. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações do vereador Alan Ribeiro, aprovado por unanimidade.
Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação 397, solicitando que seja idealizada e implementada uma campanha contra o bullying nos colégios municipais. Indicação 398, solicitando disponibilidade de um zelador para a limpeza da Praia do Pontal. Indicação 399, solicitando disponibilidade de um zelador para a limpeza da Praia do Jabaquara. Indicação 400, solicitando construção de um abrigo de passageiros em frente à antiga escola na comunidade da Indaiatiba, no bairro Graúna. Indicação 401, solicitando construção de um novo cemitério no município, reiterando a indicação 737 de 2022. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação 377, solicitando pinturas nas linhas de eixo, marcas longitudinais no bairro do Sertão do Iriri. Indicação 378, solicitando instalação de iluminação no ponto de ônibus no bairro Serraria. Indicação 379, solicitando construção de um ponto de ônibus nos dois sentidos na Praia Grande, antes do ponto do Senhor Livino, local conhecido como Ponta da Dona Maria. Reitera a indicação 1090 de 2021. Indicação 380, solicitando pintura das lombadas no bairro Iriri. Indicação 381, solicitando limpeza com roçada no bairro Bom Retiro. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 403, solicitando que a atual sede do Correio se torne Casa da Ciranda. Indicação 404, solicitando construção de calçada na Rua da Concreteira Giromix, ao lado do Trevo Clube. Indicação 405, solicitando que seja destinado um gari para a limpeza da Avenida Jabaquara, nas proximidades do quiosque do Vidinho. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinhos do Mamanguá. Indicação 389, solicitando criação de um centro de controle de zoonoses. Indicação 390, solicitando colocação de lixeiras na orla da Praia do Jabaquara. Reitera a indicação 707 de 2021. Indicação 391, solicitando colocação de lixeiras ao longo da rua Guapuruvu, no bairro Caborê. Indicação 392, solicitando reparo na caixa de gordura da Escola Municipal Maria Jacome de Melo, no bairro Corisco. Indicação 402, solicitando colocação de grade de proteção no campo de futebol do bairro Pedreira. Indicações do vereador Marquinhos do Mamanguá. Indicações do vereador Marquinhos do Mamanguá. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Moção de pesar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paraty, a Câmara Municipal de Paraty faz constar em seus arquivos, atendendo à solicitação do ilustre vereador Alan Souza Ribeiro, que decidiu nesta data, em sessão ordinária, através de seus membros, conceder moção de pesar à família da enfermeira Maria Elivônia Ferro Lopes, falecida em 9 de maio de 2023, que prestou com grande retidão e sacrifício pessoal relevante serviço à população paratiense. Externamos nossa consternação e lamentamos profundamente tão irremediável perda, colocando-nos solidários aos familiares neste momento de dor e tristeza. Sala das Sessões, 15 de maio de 2023. Vereador, está sem assinatura sua moção de pesar. Moção de pesar do vereador Alan Ribeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção de pesar aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após a aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Lucas de Oliveira Cordeiro para o agraciamento com moção de aplausos a João Henrique de Oliveira, em reconhecimento ao serviço prestado como bailarino e coreógrafo profissional de jazz.
João Henrique de Oliveira, nascido em Paraty, onde teve a sua formação na Associação Companhia Dança e Arte Paraty, desde os 10 anos de idade, portanto, hoje com 21 anos de idade, com mais de 10 anos de notória dedicação em sua formação e aprendizado, produzido com excelência produções artísticas pela dança em solo, duo e conjuntos com bailarinos do projeto Educar pela Dança, de aprendiz a coreógrafo, criando, através da dança, apresentações de beleza impecável, abrilhantando os palcos de Paraty e de diversas outras cidades, em festivais de dança e espetáculos em teatros municipais. Em 2022, o jovem bailarino conquistou em seletiva o registro profissional DRT como bailarino em jazz, como também em 2023, em seletiva, foi aprovado para concorrer ao palco competitivo da Sapatilha no Festival de Joinville, Santa Catarina, em julho de 2023, podendo trazer um resultado histórico para a nossa cidade num festival de renome internacional. Pelos motivos expostos, esta Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder a João Henrique de Oliveira a presente moção de aplausos. Paraty, Rio de Janeiro, Sala das Sessões, em 15 de maio de 2023. Autor, vereador Lucas Cordeiro. Moção de aplauso do vereador Lucas Cordeiros está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovado por unanimidade. Moção de aplausos ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Antônio Carlos de Vasconcelos Gama para o agraciamento com moção de aplausos ao Clube de Desbravadores Manaim. É isso, vereador? Em reconhecimento pela prestação de serviços à comunidade, projetos como reciclagem de óleo e lixo, prestação de serviço à comunidade, a exemplo no auxílio às residências dos moradores que foram atingidos pela enchente em 2022, bem como a dedicação às crianças e adolescentes, onde recebem ensinos para uma melhor qualidade de vida, colaborando ainda na formação de cidadãos de bem. E o município de Paraty vem sendo bem representado e muito nos honra em agraciá-los com a moção de aplausos nessa Casa Legislativa. Pelos motivos expostos, essa Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder ao Clube de Desbravadores Manaim a presente moção de aplausos. Paraty, Rio de Janeiro, Sala das Sessões, 15 de maio de 2023. Autor, vereador Antônio Carlos de Vasconcelos Gama. Moção de aplausos do vereador Tunico está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplausos aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente. Moção de pesar. Excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Conceição dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Paraty. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, seja constada nos anais desta Casa Legislativa, moção de pesar à família da senhora Maria Benedita Ferreira, dona Miúda, em razão de seu falecimento, ocorrido em 8 de maio do corrente ano. Maria Benedita Ferreira, mais conhecida como Dona Miúda, esposa de Sampaio Ferreira, nascida em 30 de outubro de 1932, ficou viúva com 32 anos na década de 60. Teve 4 filhos, na época, o mais novo com 3 anos e o mais velho com 12 anos. Com pouco estudo, criou seus filhos com muita dificuldade, recebendo apenas a pensão do marido, que era um funcionário do Estado, da DR, que trabalhava na manutenção e conservação da estrada Paraty-Cunha, RJ 165. Foi uma guerreira numa época muito difícil, fez a função de mãe e pai, mas cumpriu sua missão.
Uma hora com delicadeza e o carinho de mãe, e outra a rigorosidade e a braveza do pai, dando exemplo de honestidade e retidão aos filhos. Neumir da Conceição Ferreira, Valdecir da Conceição Ferreira, Valmir da Conceição Ferreira, Valdemir da Conceição Ferreira. Externamos nossa consternação e lamentamos profundamente tão irremediável perda, colocando-nos solidários aos familiares neste momento de dor e tristeza. Seja dado conhecimento da presente emoção à família da ilustríssima Maria Benedita Ferreira, Dona Miúda. Sala das Sessões, 15 de maio de 2023. Flora Maria Salles França Pinto, professora Flora, vereadora autora. Moção de aplauso da vereadora professora... Moção de pesar da vereadora professora Flora está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de pesar da vereadora professora Flora, aprovada por unanimidade. Não tendo mais vereadores inscritos... Terminada a matéria ser votada no expediente, franqueia as palavras vereadores inscritos. Com a palavra, vereador... Márcio. Com a palavra, vereador Márcio Alvarenga. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Falar um pouquinho das minhas indicações aqui sobre esse muro ali de arrímulo ali deixa eu ver aqui, do centro histórico ali, onde está muito soltas as pedras ali, né? Aquele muro ali é um bairro turístico, um local que o turista está passando toda hora ali, né? Aí tem bastante coisa, mas vamos pedir ao nosso secretário aí que dê uma olhadinha, né? Sempre fala que vai chegar, né? Mas ali é um local que tem que ser visto mesmo, porque ali passa turista, passa as senhoras ali. A outra é a Ponta Grossa, né? Que tem uma roda d'água ali, a gente sempre levava os turistas ali, né? Um local bonito ali, que eu tive essa semana lá, aí está bem sujo lá, se desse uma limpada ali, ficaria ótimo ali para atender os turistas. E vou falar aqui também desses quebra-molas, né? Ali no nosso bairro, ali no Corumbê ali, não só ali, acho que já foi falado nessa casa aqui também, aquela entrada ali da cidade ali, sempre tem problemas ali. Ali no Corumbê ali a gente já perdeu gente queridos ali e continua, né, uma velocidade dos carros ali. Eu pediria o apoio aos colegas aí que a gente pudesse estar falando com o pessoal da CCR ali que colocasse esse quebra-mola ali. Falar aqui também do valão, né, que já para ser fechado lá. E falar também, pessoal, pedir o apoio aos colegas aí. Na sexta-feira eu estava indo embora, né? Aí, novamente, já foi falado nessa casa aqui sobre essas árvores nas estradas aí, né? Nós acabamos de perder aí, pouco tempo atrás, aí um filho de um colega nosso, Ronaldo do Campinho, né? E a gente vai cobrando, e, né, a cobrança vem mesmo, e eles não estão fazendo nada. Hoje mesmo, conversei com o rapaz ali, a gente só pode limpar aqui, mas e a poda? A quem a gente cobrar? Será que é a CCR? Então, eu estava indo, até um vereador, um rapaz que já foi vereador nessa casa aqui, o Bulé, todo mundo conhece. Aí, o carro dele estava parado. Ali eu fui ver, paramos, né, ali, a árvore caiu, cara, em cima do carro dele. O carro dele deu PT, deu perca total, ele quebrou o pé, faturou o maxilar, falentou na vaza do Corumbê ali. E não precisa ninguém falar, a gente está vendo, ela está fechando, né? Está fechando, está vendo lá num túnel.
Esse dia também estava indo para o Rio, vinha uma lancha, uma carreta com a lancha, o cara vai tirando ele vai fazendo zigue-zague, vai acontecer mais acidente ali. Né? Eu vi também um vídeo, Paulo, seu, uma vez ali na entrada da cidade, aquele motoqueiro, né, que ali também precisa tomar, né, ali, eu não sei, cara, tem que ter um quebra-mola, alguma coisa ali que vai acontecer de novo. Né? Ali também tá feia a coisa ali. Mas peço aos colegas aí, não sei como é que a gente faz, chamar essa CCR aqui. Tá ruim esse negócio das aves, vai acontecer mais acidente, está sendo um atrás do outro, e quase o cara perde a vida. Como foi ele, pode ser eu, vocês, um de nós aí. Tá bom? Mas é essa minhas palavras aí. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Flora. Eu vou chamar aqui, eu pedi uma parte para o nosso cirandeiro jovem, o Ellison, está aqui também, seu Milton, porque nós havíamos entendido que havia uma vontade do Correio mudar de lugar, uma necessidade. Gente, aquele Correio não dá mais. Aquele Correio é uma loucura, a fileira fica tudo para o lado de fora, não tem funcionário suficiente, está tudo velho, e eles responderam ao ofício. Mas a gente tem que continuar batalhando, porque agora, pelo IBGE, nós já temos mais de 50 mil habitantes, e acredito que a gente possa, sim, solicitar um correio maior, mais estruturado, e mais de um CEP. Paraty inteiro só tem um CEP. E eles alegavam que era porque Paraty tinha menos de 50 mil habitantes. Como agora nós chegamos lá, a gente vai solicitar que Paraty tenha mais do que um CEP só, porque temos bairros distantes e isso dificulta também o trabalho aí dos Correios. Mas, sonhando com uma casa da ciranda, eu vou dar uma parte de um minutinho para o Edson falar da importância. Por que uma casa de ciranda? Primeiro, porque a ciranda é um patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, tá? Pelo projeto de lei. Vereadora, conversei com o jurídico aqui, nós precisamos pedir deliberação ao plenário, tá bom? Tá bom. Só tinha pedido para você. Posso pedir agora? Pode, por favor. Não, ele já vai vir agora ou não? Sim, eu só ia acabar de explicar a questão do patrimônio imaterial municipal também, por um projeto de lei. Vereador Lucas Cordeiros, concorda? Tunico? Márcio? Alan? Marquinhos? Rodrigo? Está liberado, professora. Aí, Ellison, falar a importância aí da ciranda para a cidade, de ter uma casa da ciranda para abrigar esse pessoal aí, né? Ele sobe ou ele fala aqui de baixo? Ele sobe? Chique, Boa tarde. É a primeira vez que eu venho aqui. Nunca imaginei que ia estar aqui falando aqui nesse. Boa tarde a todos os vereadores. Eu sou um jovem cirandeiro. Meu nome é Ellison. Eu sou morador da Ilha das Cobras, paratiense, de origem caiçara. Assim, hoje eu sou cirandeiro por causa dos mestres, né? A gente tem aqui a presença do mestre Milton, e faço aqui das minhas palavras já indicações de outros vereadores, do Lucas, da Flora, da necessidade de um espaço de qualidade para a ciranda de Paraty. A ciranda é esse patrimônio mundial, esse patrimônio cultural de mais de 100 anos que a gente carrega com muito orgulho. A gente teve agora na pandemia da Covid o falecimento de vários mestres, João Paciência, seu Julinho, muitos conhecidos aqui. Então, a gente vem mais uma vez fazer esse apelo, se vocês puderem nos ajudar a conseguir esse espaço de qualidade, né, para a gente fazer oficinas de dança, oficinas de toques, né, de um local adequado, né, para esses mestres estarem indo exercer o que eles escolheram como missão, que é salvaguardar
a cultura tradicional de Paraty. Então, quero agradecer aqui pela fala, dizer que isso é muito importante para mim, né? Esses mestres, infelizmente, não viram a Casa da Ciranda. Se Deus quiser, eu vou ver. Minha filha pequenininha vai poder estar lá brincando, fazendo ciranda. É um local de memória. Eu acredito que vai se tornar isso um local de memória e de muito respeito para essas pessoas que passaram antes de mim, cuidando, né, da cultura. Então, acredito que todo mundo conheça a ciranda, todo mundo tenha conhecidos ou parentes que já foram cirandeiros ou brincam de ciranda até hoje. Então é isso. Obrigado, vereadora Flora, pela fala e obrigado aos vereadores. Então, acho que não preciso falar nada, ficou claro, né? Assim como a gente tem um local de ensaio da orquestra, nós temos a Casa da Música, eu acho que a gente está merecendo, sim, uma casa destinada a ciranda, esse patrimônio imaterial da nossa cidade. Diante disso, eu vou falar só rapidamente, eu indiquei a rua da Giromix, vocês vejam, a gente não tem nome, às vezes, na rua. É uma rua de grande movimento, né? Aí a gente dá um Google Maps lá e não aparece o nome da rua, né? Então, aí aconteceu isso no Caborê, fui dar nome de 2 ruas que não tinham no Google Maps. Quando a gente chegou para dar o nada opor, a rua se chamava Rua do Azulão e Rua Canário da Terra. Aonde que está? Se nem no Google Maps não tem placa, não tem nada. Então, a gente continua aqui na Câmara, né, Paulo Sérgio? Infelizmente, tentando dar nome a algumas ruas, que às vezes até tem. Desculpa, né? professor, é a rua que a senhora fala entre a Giromix e o Trevo. O Trevo, então, tem o nome, tem um projeto de lei meu lá, colocando o nome do filho do Renildo, do pai do Renildo. Olha, ó, tá vendo? E Já a gente foi, dá no Google Maps, esperando não o executivo. aparece. E é ruim para a gente fazer um projeto de lei para localizar, às vezes, as ruas, né? Isso tem acontecido muito. A gente precisa estar atualizando aí junto à prefeitura o nome das ruas. Bom, e a nossa outra indicação é parecida com essa que o Marquinho fez, né? De um zelador para a Praia do Jabaquara. A gente pediu um gari. Por que a gente falou em gari, gente? Porque, olha só, essas relações pessoais que estão acabando, porque agora as pessoas são designadas para ir trabalhar lá, às vezes não tem uma identidade com os vizinhos, com o local. Eu acho tão legal se tivesse assim um gari dali do final da Praia do Jabaquara, que é destinado a ir todo dia, que começa a conhecer as pessoas, que pode orientar, fazer uma campanha educativa contra o lixo e ir buscando sempre a melhoria da cidade, né, e dos locais onde as pessoas moram. Então, eu acredito, sim, que se a gente destinar uma pessoa para cuidar ali do parquinho, da limpeza, que as crianças têm aquele parquinho no final do Jabaquara e ele está sempre cheio de lixo, infelizmente, porque a coleta de lixo demora, né? Não é feita, né, com a regularidade, talvez, que seria ideal. Então, é isso, a gente solicitou aí um gari. Por enquanto, são essas minhas palavras. Obrigado. Elson, tem mais obrigado. Um minuto, tá, Seu professora? Milton, oi? A senhora tem mais 1 minuto, tá? Ah, é? Nossa, não precisa, eu acho. Não, tem a minha coisa do INEA, olha lá. Eu fiz um requerimento para o INEA. E é sério, tá, gente? A gente está perguntando para o INEA como é que foi a relação entre a empresa, o empreendimento da Vale Sul e o desmatamento. Se o que eles combinaram está correto após o que a gente chama de pós-licenciamento. O que está acordado, desmatar 60%, 70%, eles atingiram, estão dentro do que foi combinado. A Secretaria de Ambiente está em negociação para ver se está sendo fiscalizado. O que foi acordado entre o INEA e o empreendimento? Porque aquele desmatamento, gente, foi 100%. E nós tivemos uma reunião aqui, vimos que tem uma parte que é para a área institucional, uma parte é de rua, uma parte é para deixar a área verde. Se vai deixar a área verde, por que derrubar tudo? Eles alegam que é uma mata secundária, mas a gente teve informação que tinha jacarandá de 50 anos. Né? Então, assim, é secundária, lá já foi pasto, já foi plantação, mas tem
tem espécies vegetais ali que mereciam ter ficado em pé, e principalmente o manejo da fauna, que nos preocupa. Então, a gente fez esse requerimento e espero ser bem respondida. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, meu amigo Alex, secretaria executiva de governo, funcionários da casa, meu amigo Milton, morador do Morro da Jaqueira de anos, né, Milton? Matamos muito passarinho com o naninho, né? Hoje não pode fazer mais isso, não. Não dá pilotada em nada, não. Voltando aqui para a pauta de hoje. Já comeu muita jaca ali, né, Milton? Fizemos muita máscara naquele morro. A indicação que a gente está solicitando aqui, que seja idealizada uma campanha com relação ao bullying nas escolas. Eu fui, semana passada, 2 pais me procuraram na mesma escola. Eu vou me furtar de dizer o nome da escola, que eu vou procurar a secretária de educação para que eu possa ir com ela até o local para a gente conversar com a diretora da escola. Mas é muito grave essa questão do bullying, principalmente com crianças autistas. A gente precisa batalhar essas coisas, a gente precisa debater essas coisas. A gente tem vindo para cá, a Câmara tem participado da MAP, né, e a gente tem debatido cada vez mais. Não é um tema longínquo, é um tema que está no dia a dia da vida da gente. Isso tem que ser resolvido. A gente precisa orientar nossas crianças, aos pais em casa. Do pai fala assim, apanhou, bate também. A gente tem que começar a fazer esse trabalho. Precisa abordar essas coisas. É um trabalho que demora, que leva tempo, mas precisa ser feito. Quem é pai de criança com deficiência sabe do que eu estou falando. A gente solicitou também um zelador de limpeza na Praia do Pontal e outro na Praia do Jabaquara. Por que um zelador? Porque antigamente o seu Francisco era o zelador da Praia do Pontal. Então a gente jogava bolas, e naquela época tinha muito mais gente, porque vinha aqueles ônibus de pessoas de outros estados, vereadores, principalmente do Rio, e largavam aquela sujeira, e o seu Francisco sozinho tomava conta daquela praia toda, o seu Dionísio Badejo da praça todinha, na Praça da Matriz. Sabe? Hoje a gente não tem mais isso, como a vereadora Flora falou, ninguém antecedeu. A gente não sabe nem quem chamar, a gente não conhece mais as pessoas que ficam na rua trabalhando, porque terceirizou e tem essa dificuldade. Então, assim, 3 vereadores, outros vereadores estão sempre abordando esse caso. A prefeitura precisa entender porque a praia está imunda. Qualquer ressaca, a praia está imunda. A Praia do Pontal, onde tem ali o Instituto Náutico, em frente ali, os caras colocam um barco ali, onde tem que descer com as crianças com um barquinho. E o esgoto está ali. Sabe? E a maré dá ressaca, suja a praia toda e fica lá. Então a gente precisa resolver isso. Porque são 2 praias na cidade, onde todo mundo visita, e é uma cidade de patrimônio mundial, que eu espero que sejam pelo menos limpas. Ao menos isso. E tem uma terceirizada que tem que cuidar disso hoje, que ganha muito bem para isso. A gente falou do bairro Graúna, nós estivemos lá na Graúna, situação de abrigo de passageiro, que onde tinha, tiraram, lá em cima, perto da antiga escola, questão de lixeira também, que tirem, não fala, enfim. E a gente vai abordando essas coisas e pedindo ao secretário que dê atenção. Indicando a construção de um novo cemitério. Não cabe mais ninguém no cemitério. Foram feitas gavetas, teve a situação do evento do Covid também. O cemitério não cabe, está tendo que levar para o patrimônio. Então, é um assunto que não dá mais para a gente prorrogar. O governo até que hoje o cemitério, isso eu falo mesmo, hoje, vereadores, o cemitério é cuidado. Ele é limpinho, está iluminado, organizado. Eu fico muito feliz. Eu já tenho até moção de aplauso para o pessoal lá do cemitério. Porque eles trabalham muito mesmo e dão atenção para as famílias. Isso é, show de bola. Agora, a gente precisa de um novo cemitério, o espaço está pequeno. E eles ficam, passando o maior sufoco ali, tá? Porque precisa resolver essa questão o quanto antes. A cidade está crescendo, os problemas também vão aparecendo cada vez mais. Nós tivemos sábado uma reunião lá no bairro Corisco, eu, o vereador Lulu, e teve também lá o secretário Valceni. Foi falado lá a respeito dos pontos de ônibus, foi falado a respeito da creche que foi prometida em campanha, foi falado a respeito da água, que a gente já debateu aqui. Mais alguma coisa que eu esqueci aqui, Júlio? Posto de saúde, né? A gente até mandou um áudio hoje para a secretária, o problema da cobertura, que até que se resolva esse imbróglio lá da escola, precisa resolver, pelo menos cobrir lá, o pessoal ficar mais... um local mais adequado, né? O Márcio abordou muito bem, vereador Márcio. Vossa Excelência falou a respeito aqui das pedras, eu também. Eu estou sentindo falta dos calceteiros, que nós aprovamos nesta casa aqui,
Pedir à prefeitura que dê uma atenção. A Domingos Gonçalves de Abreu está intransitável de novo. A última manutenção que teve lá foi até o ex-prefeito, na época, secretário de Turismo, José Cláudio Araújo, que fez. A gente está precisando que os calceteiros entrem em ação nessa região do centro histórico. Algumas ruas estão realmente intransitáveis. Ponte de madeira do Penha. A gente sabe que eles estão fazendo a obra lá. Mas, poxa, eles precisam deixar a ponte também toda arrebentada igual está? Você passa de carro, sobe cascalho de madeira para todo lado, não sei se o nome é esse, né? Pedaço de madeira para todo lado, até a hora que você tem um acidente. Poxa, estão lá colocando viga, maneiro, mas ali, não pode botar uma tábuazinha? Será que é tão caro para essa empresa colocar uma tábua ali? Tem coisa que a gente não consegue entender, cara, que irrita até a gente, sabe? Porque não custa nada fazer aquilo ali. Mesma coisa em frente lá, não sei se arrumaram, que tem uns dias que eu não tenho ido para lá, em frente, vereadores, ali o posto da Polícia Rodoviária aí, da PM, que asfaltou tudo, mas ali, daquela buraqueira. Não sei se jogaram alguma coisa ali. Então, a empresa, não sei, a empresa parece que faz de propósito, né? Umas coisas que não... Isso não tem nada a ver com a prefeitura não, tá, gente? Isso é Estado. Ponte do Pontal, mais um pedido. Mais uma vez, meu amigo Alex sabe que eu sempre estou pedindo isso. Aqueles vergalhões estão aparentes. Vai vir mais uma festa do Divino. Eu acho que não custa nada jogar ali um cimento ali. A máquina que está fazendo a dragagem lá na capela de Nossa Senhora das Dores, ali em frente, ali, na Terra Nova, ela está passando com aquelas esteiras ali naquele concreto, cara. Está quebrando mais ainda. Eu não sei se não pode passar aqui por dentro, se está proibido, eu não sei. Eu sei que tem que resolver isso. Vai quebrar mais ainda a ponte. Uma idosa ali tropeça, vai se machucar. Tem vergalhões aparentes. Eu peço até Vossa Excelência que passar, dá uma olhadinha. Não custa nada jogar um cimento ali. Vou pedir para o vereador Sanica, o ex-vereador Sanica, o secretário, né? Vereador afastado, né? O secretário Sanica, para dar uma olhada ali. Quero falar a respeito do trevo de entrada da cidade. A CCR não está fazendo a poda dos matos ali, das plantas, sabe? E aquilo está um perigo. A gente não consegue enxergar, às vezes, ali. Eu estou com dificuldade para enxergar até a pauta, vereadores. Imagina dirigindo à noite ali naquele negócio, tudo escuro. Está perigoso. E a CCR tem que apresentar o projeto do trevo à população. Sim. Porque quando apresentou para nós, era um trevo com uma passagem suspensa. E até agora nada, né? Vereador, Sim. fazer um ofício convocando ele. Sim, o vereador Comissão aí. Tunico pediu, senhor presidente, semana passada, e essa semana, vereador, eu vou entrar, tá? Eu vou estender não somente a comissão, a todos os edis que quiserem assinar, para a gente poder convocar eles aqui para saber dessas coisas, tá, vereadora Flora? E solicito, senhor presidente, que a gente, na próxima sessão, possa ter, como era antigamente, na época do vereador, que o vereador Santos Coquinho retirou, que era um microfone em cada mesa, para a parte do vereador ficar gravado. Ah, tá. Seria bom. Porque o vereador Santos Coquinho, né, como presidente, tirou aqui. Queria pedir também ao secretário Sanica a poda das árvores na estrada do Curisco, porque a equipe de iluminação vai lá e coloca a lâmpada, mas não, as árvores continuam grandes, entrando, né, adentrando a estrada, porque chove muito naquela região, então a estrada continua escura. Vai trocar a lâmpada, mas não vai resolver em alguns pontos lá, a gente está pedindo para a poda lá. Chamar a CCR, o vereador Tunico falou aqui, né? Casa da Ciranda, acho que uma ideia maravilhosa, professora Flora. Acho que o vereador Lucas, né, que são mais da área, assim, acho maravilhoso. Mas, por outro lado, também fico pensando na Casa da Cultura, né? Porque, poxa, tinha que ter uma situação ali para abrigar mais essas questões nossas mais antigas e que fazem tanta diferença no dia a dia da gente. A Casa da Cultura cumpre o seu papel, mas eu acho que poderia, de repente, dar mais uma estendida, uma melhorada nessas questões, enquanto a gente não tem essa situação da Casa da Ciranda. E falar a respeito de nomes de rua, vereadora Flora, eu também encontro a mesma dificuldade. A gente tem uma lei, fora até o seu Toninho Marques em memória, né, com o Mauro Santana na prefeitura, no mandato do prefeito Carlos José Gama Miranda, que enviaram para essa casa diversos bairros, são 2 projetos de lei que viraram lei, com o nome de diversas ruas, que realmente não está no Google Maps, mas tem aqui. Eu tenho lá o número, não sei se é 221, uma coisa assim. Eu vou passar para Vossa Excelência depois também. Eu tenho dificuldade até de enxergar elas também, porque é Xerox. Então, mas lá no setor de cadastro da prefeitura tem o nome das ruas. Aí descobriu que tinha nome. O Anderson via muito isso. Não sei se ele está ainda nesse setor, mas era o Anderson antigamente que cuidava desse setor. São essas minhas palavras, senhor presidente. Eu vou me abster da palavra. Com a palavra, vereador Lucas Cordeiros.
Uma boa tarde a todos. Minha fala é bastante breve, cumprimentando e apoiando a indicação da vereadora professora Flora com relação à Casa da Ciranda. Em 2021, a gente fez uma indicação aqui também, sem falar o local, mas sugerindo a criação dessa casa, e acredito que, até na época a gente chegou a conversar um pouco com o secretário de Cultura, o Zé Sérgio, de quanto seria necessário algum espaço, mesmo que provisório por enquanto, de que onde ficasse guardados os instrumentos, acontecessem os ensaios, alguns eventos, como alguns bailes caiçaras que são tradicionais e que constantemente são realizados em alguns espaços, e a gente apoia e acredita que seria muito interessante. A ideia do Correio eu acho que seria muito legal. Uma pena esse ofício dos Correios falando que não há interesse, independente do que seria lá. Quando eles falam que não estão avaliando a mudança do local, eu acho que é porque eles precisam visitar o espaço com mais frequência, porque a humilhação com que moradores, principalmente das zonas rurais e costeiras, passam, tendo que encarar filas ali no sol, para poder pegar as suas encomendas, é absurdo. A gente recebe, eu acredito que todos os vereadores dessa casa recebem reclamações constantemente. Então, se não há intenção dessa modificação, que comece a existir essa intenção visitando o espaço. Se eu não me engano, até um tempo atrás, o prefeito Vidal esteve em Brasília também tentando uma reunião com o chefe nacional dos Correios para que isso acontecesse. Eu sou um defensor dos Correios, acredito que faz um trabalho que é muito importante, mas que aqui em Paraty é necessária essa reestruturação. Quando falaram aqui desses outros espaços, agências comunitárias são interessantes, mas é que é algo que precisa ser muito bem organizado. Eu sei, eles até citaram a do Paraty-Mirim, eu sei que nessa do Paraty-Mirim já aconteceram vários problemas, várias dificuldades, algumas crises. Então, sim. Eu lembro que na Ponte Branca já teve também na Associação de Moradores. Então é algo que precisa ser pensado, mas que, de fato, as pessoas que reclamam da fila que encaram ali na agência reclamam com razão, e é preciso fazer alguma coisa assim. Aproveito para parabenizar a casa, até o presidente Paulo, pela reinauguração do memorial, Fernando Pala e todas as pessoas envolvidas. Acho que a gente acredita que é muito importante até para valorização da nossa história, daquilo que a gente acredita, as coisas que foram importantes para o nosso município. E também reforço tanto a fala da vereadora professora Flora quanto do vereador Rodrigo, na questão da nomeação das ruas. Eu tenho tido muita dificuldade também. O meu gabinete constantemente encaminha nada a opor para a prefeitura para saber o nome de algumas ruas e não somos respondidos, então a gente acaba ficando há um tempo. E para algumas pessoas pode ser até algo um pouco irrelevante, mas algumas famílias procuram a gente com interesse realmente de colocar o nome da rua, o nome de uma praça, o nome de algo com homenagem. Até o presidente Paulo falou do Renildo, dessa rua ao lado do Trevo Clube. A gente também encaminhou um nada a opor para a prefeitura, perguntando sobre aquela rua, com interesse de botar exatamente o mesmo nome que o presidente falou aqui. Então, é interessante realmente que o Alex está aqui representando o executivo, o próprio gabinete, dê alguma prioridade também para essas respostas de nada a opor para casa, para que a gente consiga fazer essas nomeações, até para os próprios Correios também são importantes, porque em alguns espaços eles chegam procurando, perguntando para a gente onde é a rua projetada, e atualmente quase todo bairro tem uma rua projetada, porque nos Correios não tem um nome lá. E tem algumas ruas que, de fato, até já foram colocados um nome, mas que no Correio não está arrumado lá, e a gente poder fazer essas cobranças. Essas são as minhas palavras, agradeço a oportunidade. Peço ao vereador Alan que assuma o trabalho da casa para que eu faça uso da palavra. Com a palavra o vereador Marquinho Mamaguá. Boa tarde, senhor presidente de exercício, demais colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos ouve. Quero aqui já agradecer aos pares, votar favorável
as nossas indicações e falar um pouco sobre a questão do requerimento que foi tirado de pauta. Tá? Peço desculpa ao vereador Alan Ribeiro, porque quando a gente fizemos esse requerimento à saúde, e falei com o vereador Rodrigo, né, até mesmo com o presidente da casa, qual estava de acordo com o requerimento, encaminhamos ao gabinete do vereador Alan Ribeiro para ele analisar e dar o parecer e saber se era favorável ou não. O requerimento, o conteúdo desse requerimento é saber quais médicos nós temos nos hospitais, quais médicos são lotados na saúde. Eu estive no hospital, né, e vi lá uma pessoa passando mal e só tinha um médico atendendo e 2 médicos dormindo. E aí eu fui procurar saber, professora Flora, por que os médicos estão dormindo? Eles têm plantão de sono. Eu não vou contra isso, não. Tá? Eles têm o direito deles de descansar. Mas vem cá, qual é o plantão deles? É 12, 24? Como que funciona? Quanto é pago ao médico? É isso que a gente queria saber. Quantos médicos a empresa Viva Rio ela tem no hospital? Quais são os médicos? Quais são as especificações do médico? Qual área que nós temos médico? Você chega lá, não tem cardiologista, não tem no hospital. Então a gente precisa saber. É responsabilidade da empresa. O orçamento da saúde são 162 milhões ano. Então não pode faltar médico. Outra reclamação, e eu vou entrar com um requerimento, eu quero avisar os pares da comissão, questão do remédio. A reclamação direta de falta de remédio. Quando a gente fala de orçamento, deixar bem claro que o orçamento ele é anual. Isso ele pode faltar um pouco, mas ele também pode passar desse valor. Então nós precisamos saber, principalmente nós vereadores, é um direito nosso, é o nosso trabalho, fazer isso é fiscalizar. Agora, não sei se os demais vereadores já estão passando por isso também. Agora você tem que chegar lá, você tem que se identificar, tá? Para você poder entrar lá dentro, para você fazer o seu trabalho de fiscal. Só que as pessoas que trabalham lá, a gente não sabe nem quem é, se é técnico enfermeiro, se é enfermeiro. Por quê? Não tem uma identificação. Como que você vai fiscalizar uma pessoa que não tem identificação? Então, essas pessoas também têm que ter o seu crachazinho lá para a gente poder saber quem é quem. Porque nós precisamos fiscalizar, que é o nosso trabalho. Aí você não sabe qual é o médico que está de plantão, você não sabe se o médico saiu numa transferência, você não consegue saber nada. Na recepção, tem que ter lá quantos médicos estão de plantão, quais são os médicos, para que a gente possa fiscalizar. E aí? Tem psiquiatra? Não tem? A gente não sabe. Aí quando a gente chega no hospital, né, até mesmo para se consultar, o vereador Márcio, tá? A gente é cobrado. E aí como que a gente vai cobrar se a gente não tem informação devida? Então, a gente vai dar esse tempo, o vereador Ala, ele pode ter aí os seus direitos também de assinar ou não. Mas nós vamos voltar com o requerimento na próxima sessão, porque a gente precisa dessas informações, porque a gente precisamos dizer também para a sociedade, para o usuário do hospital, quais os médicos que tem lá, se tem médicos que não está faltando, para a gente também cobrar da Viva Rio, cobrar da secretária que coloque os médicos. Porque precisa, tá? Se faz necessário isso, tá? Quantos plantão? Porque o médico não tem o cardiologista, só tem cardiologista tal dia. Mas não tem dia para você sofrer um infarto, não tem dia para você passar mal. E precisa ter. E saber, né? Se também o que estão ganhando é o suficiente, né? Qual é o salário do médico, como que funciona, tá? O requerimento é simplesmente para isso, tá? Mas respeito meu colega de
de trabalho, tá? Só que a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente precisa saber, precisamos passar para a sociedade, passar para a população o que está acontecendo. Se paga imposto, tem que ter recurso. Entendeu? É o salário, o imposto do povo que move a saúde, que move o município. Entendeu? Então, a gente precisamos também levar isso para a população de Paraty. Por enquanto, só essa é a minha palavra. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Lucas Cordeiro, vereadora professora Flora, vereador Tunico Gama, vereador Márcio Alvarenga, vereador Alan Ribeiro, vereador Marquinhos Mamanguá, vereador Paulo Sérgio, vereador Rodrigo Penha. Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de Lei 08 de 2023 dispõe sobre regulamentar o transporte de pessoas com TA, transtorno do espectro autista, para tratamento fora do domicílio e da outras providências. Origem, Poder Legislativo, autor, vereador Rodrigo Penha. Projeto de Lei 008 de 2023, de autoria do vereador Rodrigo Penha, está em discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Penha. Vereadores, esse projeto aí, o que ocorre? Crianças com TA, com transtorno do espectro autista, cada uma apresenta uma quantidade de comorbidades. Umas comorbidades maiores, outras menores, umas questões, às vezes, de espaço. E a prefeitura, ela aporta recursos na AME, aporta recursos na APAI, em outras instituições que trabalham, principalmente com essas crianças. Então, o que ocorre? As crianças estão em tratamento. Quando tem que ir ao Rio, pela necessidade, porque nós não temos, na maioria das vezes, o profissional aqui, elas vão nas vans. Às vezes vão no veículo até menor, utilitário, mas com outros pacientes. E tem acontecido de, em alguns momentos, essas crianças terem crises no Rio. Porque os horários não batem, às vezes tem que esperar. Eu já tive vídeo de pai com criança com essa dificuldade. Então, esse projeto de lei, ele dá a possibilidade da prefeitura transportar apenas a criança ou até outra criança, até mais crianças, uma ou duas crianças no mesmo veículo, mas no mesmo local. Também com TA, passar pelo mesmo procedimento, geralmente é no fundão, que vai lá no neuro, que vai ali no psicólogo, no psiquiatra. Então, é uma forma de você humanizar esse atendimento. Eles vão passar por esse atendimento e voltar. E dá também à prefeitura a condição dentro do projeto, a possibilidade da prefeitura ajudar, através de combustível, desde que regulamentado pelas normas da própria prefeitura, aquela família que vai fazer esse trabalho particular. Porque demora muito. Né? A gente está com um filho com TA, aí vai para o fundão. Passa pelo psiquiatra, neuropsicólogo, neuropediatra. Cada vez é uma semana, é 2 semanas, é um mês. O que ocorre? O tempo vai passando, essa criança perdendo tempo na escola, porque o auxiliar, que a gente votou aqui, que a prefeitura está imbuída, já colocou mais de 15 profissionais, que a Secretaria de Educação está promovendo, né, professora, o curso, enfim. Então, é uma luta constante da comunidade para ajudar essas crianças. Esse tratamento se perde se a gente levar ele a entrar em crise lá. Porque é uma cidade grande, muito som, muito movimento, muita gente, hospitais grandiosos, um ambiente totalmente diferente do que o autista está habituado. Então, se a gente puder levá-lo lá, e quanto antes trouxer, melhor. Então, esse projeto de lei trata disso. Eu já conversei antecipadamente com o Alex e com o ex-primeiro secretário executivo de governo, Gilmar, a respeito dessa questão. Então, o projeto está aqui em primeira votação. Eu peço a Vossas Excelências, dentro da possibilidade que possam votar favoráveis, que Vossas Excelências analisem esse projeto durante essa semana, até para ajudar, para que a gente possa, na próxima segunda-feira, votar favorável e encaminhar ao Executivo, esperando a sanção do prefeito. Então, são essas minhas palavras. Projeto de Lei 008 de 2023 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Tunico Gama.
Boa tarde, presidente, pessoas aqui presentes. Rodrigo, parabenizar por esse projeto. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma situação dessa, tá? Como você mesmo falou, só quem tem criança com deficiência sabe o que a família passa. Eu tenho uma sobrinha autista e o caso, essas crianças não conseguem, né, esperar aquele tempo, que a van sai daqui 2 da manhã e vai chegar aqui meia-noite. A criança autista, que seja, ela tem o tempo dela. Então, é louvável o projeto, né, vamos analisar esse projeto, pode contar com o meu voto favorável, porque eu acho que a gente, nessas horas, tem que ser um pouco mais humano, né? E aí, pegando o gancho aqui, na formulação que vocês estão pedindo no hospital em relação ao médico, vocês poderiam também fazer, não sei se tem chegado a vocês, o tratamento fora do domicílio para o pessoal que tem câncer, né, principalmente no estado de São Paulo. Eu não sei se vocês têm recebido essas reclamações. Eu acompanhei um caso essa semana, porque, gente, a pessoa já está com câncer, lutando pela vida, né, pelo dom da vida, e essa pessoa que eu acompanhei, ela precisava ir em São Paulo 3 vezes. Beleza, a gente entende que hoje existe, né, a passagem pela Primar, né, que dá a esse contribuinte, né, essa pessoa, esse paciente, a passagem. Mas tem pessoas que não têm condições de ir de ônibus, gente. Tem pessoas que não têm leitura, desculpa falar. Então, acho que nessas horas a gente tem que ser um pouco mais humano, tem que reaver algumas situações. Eu tenho orientado as pessoas a ir na defensoria, mas mesmo com o parecer da defensoria favorável, eles estão dando a passagem, porque o município, de alguma forma, está atendendo. A gente entende isso, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais humano. Gostaria de repente, a gente bolar também nessa comissão, perguntar de que forma. Acho que tem que ter um critério, que tem pessoas que, beleza, dá para ir de ônibus, mas tem pessoas que, infelizmente, não dá. Essa é a minha palavra, meu voto é favorável. Além, vereador, da passagem, nós temos quantas vans hoje alugadas pela saúde? São várias. Tem van própria da saúde, são várias. Né? Então, eu acho que depende muito da nossa secretária aí ter o bom senso de poder fazer acontecer. Isso não está acontecendo, né? Projeto de Lei 008/2023 continua em discussão. Projeto de Lei está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei 008 aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de Lei 021/2023 autoriza a instalação de portas com detector de metal ou assemelhados em estabelecimentos de ensino. Origem Poder Legislativo, vereador autor Paulo Sérgio. Projeto de Lei 021/2023 está em discussão. Projeto de Lei 021/2023 está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei 021/2023 aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de Lei 018/2023 dispõe sobre a obrigatoriedade das edificações condominais a fixarem placas informativas sobre maus tratos de animais no município de Paraty e da outras providências. Origem Poder Legislativo. Autor vereador Marquinhos do Mamanguá. Projeto de lei em primeira votação. Projeto de Lei 018/2023 está em primeira discussão. Projeto de lei está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei 018/2023 aprovado em primeira votação por unanimidade. Terminada a matéria de ser votada na ordem do dia, passaremos ao expediente final, franqueando a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Volto à tribuna, senhor presidente, para lembrar, né, que essa semana começa a festa do Divino Espírito Santo, que a gente possa aí ter uma semana de paz, tranquilidade, que tudo corra bem,
porque a festa na igreja ela se solidifica e funciona muito bem. Mas a festa no entorno também, que a gente possa colaborar, participar, e que o Divino Espírito Santo possa nos dar a luz aí, proteger cada vez mais a nós e a nossa cidade. Queria também falar a respeito da moção de aplausos, que semana passada a gente entregou para a Laurinha, né? Hoje foi para a Cássia, falar mais uma vez a respeito dessa importância desse veio cultural que Paraty está tendo com relação à dança já há alguns anos, né? A gente fica muito feliz com tudo isso, e é por isso que a gente está sempre buscando a juventude, porque é uma forma de mostrar para outras crianças, outros jovens, que é possível. Foi falado aqui a respeito da ciranda, o Milton está aqui, folia de reis, né, Milton? E a gente fala dessa importância, é o tipo de cultura, o tipo de veio cultural que a gente não pode deixar morrer. A gente precisa preservar, fazer acontecer, e isso tem acontecido, sim, né? A gente, cabe a essa casa sempre apoiar cada vez mais atitudes dessa forma. E era isso que eu queria falar, e no mais falar a respeito também, eu como hoje, né, estou presidente da Comissão de Defesa do Cidadão, eu vou tomar mais cuidado também, porque eu entrei com 3 requerimentos outro dia aqui e eu não tinha conversado com o Lucas nem com o Marquinhos. Então a gente vai passar a conversar a respeito disso, mudaram as regras. Antes o vereador podia subir com requerimento, agora tem que passar pela mesa diretora, tem que passar pelas comissões, mudou a forma de legislar. Então a gente aprende com os erros também, viu, Alan? Eu assinei, porque eu tenho o hábito de assinar mesmo, eu achei o requerimento importante, acho importante sempre perguntar ao Executivo, acho que o Executivo também precisa responder, para a gente que a gente saiba, para que a gente possa estar informando. Mas o vereador Alan está coberto de razão dentro da situação, porque ele é o presidente da comissão. Então, a gente vai seguindo, a gente vai aprendendo, a gente vai lidando com os erros também. Ninguém nasce sabendo, né? O nosso regimento é extenso e a gente tem diversas formas de interpretá-lo. Então, no mais, eu peço desculpa aos pares se em algum momento eu faltei aqui com respeito ou falhei como vereador, mas também falha, né? Mas ainda continuo achando que a gente precisa, sim, os requerimentos precisam acontecer, até para que o Executivo saiba que há essas perguntas, para que a gente possa também colaborar, né? Entendo a questão que o vereador Tunico falou a respeito também aconteceu comigo, vereador, e é muito difícil, porque São Paulo é contra tudo, né? É ruim para a gente chegar, é ruim para a gente levar, a logística não, até para justificar judicialmente é um pouco complicado, mas precisa, tem pessoas que buscam tratamento e conseguem, em Guará, em Campinas, e acho importante, sim, a prefeitura cuidar dessa parte. Talvez a gente consiga até fazer uma emenda no projeto e incluir essas pessoas ali. Por isso que eu acho que é importante a gente deixar mais essa semana para todo mundo poder olhar e colaborar, e assim a gente fazer uma lei cada vez melhor. A gente torce para uma cidade cada vez melhor. É que quando a gente critica o Executivo, não é com raiva, né? A gente quer melhorar. O vereador ele acaba sendo os olhos da população também. Então, a gente está aqui para isso, para discutir, para debater, é para isso. A gente não pode levar as coisas para o coração. A gente tem que entender que a gente precisa juntos aqui resolver as questões da cidade. Ah, nunca vai resolver. É por isso que tem eleição de 4 anos. E é por isso que está há anos tendo legislativo. Porque justamente isso. Nunca vai se resolver tudo. Mas as pessoas que passam por aqui têm a obrigação de cobrar, de querer que resolva, de apresentar soluções. Eu acho que a parceria até tem sido muito boa com o Executivo, as coisas têm caminhado da maneira correta. São essas minhas palavras. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiros. Com a palavra, a vereadora Flora. Só que, voltando à tribuna, para falar da importância das associações de moradores tomarem conta desse nome das ruas aí, né? Quando eu fui presidente da Associação de Moradores do meu bairro do Caborê, é que a gente adotou o nome de Passarinho. Foi na nossa gestão, com o saudoso Derli, que a gente começou a colocar nome de pássaros e inclusive, fizemos as placas. Aquelas placas azuisinhas que tem lá, foi feita pela Associação de Moradores. Então, eu estou achando que a gente precisa pedir para a Prefeitura fazer uma licitação aí, sabe, Alex? Alguma coisa de encomendar a placa aí adoidado, porque, gente, a cidade cresceu muito, não dá mais para a gente ter referência. A rua que fica entre o Trevo e a Jeromix, a rua projetada, só a rua projetada tem, nossa, milhares.
Então, para facilitar o trabalho do correio, das entregas, o e-commerce é usado cada vez mais, não há dúvida, e realmente a gente está precisando aí melhorar essa questão. Parabenizo o pessoal que deu aí a moção de aplauso aí para o pessoal das danças, lembrando também que o Conselho Municipal de Cultura funciona a pleno vapor e o setorial de artes cênicas, onde a dança está incluída, é o setorial que tem mais dificuldades, na verdade, né? Porque tem muitos jovens e eles não se sentem, muitas vezes, partícipes dessa questão da organização, né? E eu acho que a gente precisa também desenvolver isso nos nossos jovens. Quero parabenizar, eu e o Lucas tivemos na formatura de um projeto da Secretaria chamado Criatividades, parabenizo aqui, que era um curso de gastronomia, né, lá dentro mesmo da Secretaria de Cultura, e muito interessante. Está tendo na Casa de Cultura também um curso sobre folia de reis, toque de instrumentos, então a gente só tem a parabenizar aí, que a gente precisa reconhecer que nós temos avanços, e acredito também, né, ô Marquinho, que a gente precisa realmente entender melhor como que funciona a questão dos médicos. Nós temos o Viva Rio, né, e os direitos deles descansarem, tal, também é direito do paciente saber quem é que está de plantão ou não. Principalmente que o Tunico levantou uma coisa, que às vezes as pessoas não têm letramento suficiente para se virar. Então, assim, o filho da minha empregada foi mordido ou de aranha ou de cobra e teve no hospital e não sabia dizer o nome do médico. Mas quem te atendeu? Ah, não lembro. E aí a mãe dele também, que trabalha comigo há muitos anos, também, né, ela... não, esqueci o nome do médico. Então, às vezes, a gente precisa saber o que foi passado, o que aconteceu. E vamos encerrar o assunto com a troca do prédio, do correio. Né, Lucas? Eu acho que a prefeitura tem interesse de fazer uma troca. Quem sabe ela ficar com um prédio que é aqui no centro histórico, que não pode aumentar, não pode ampliar nem para cima, nem para baixo, segundo o ofício, mas, quem sabe, em contrapartida, ceder um lugar mais apropriado para o correio e ficar com aquele prédio na entrada do centro histórico, uma área nobre aí para a prefeitura explorar de uma forma da cultura, né, da economia criativa. É isso aí, essas são minhas palavras. Com a palavra, o vereador Alan Ribeiro. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos os presentes. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns ao ilustre vereador Rodrigo pela propositura, o projeto que foi trago hoje à discussão. É louvável, como disse o vereador Tunico aqui, porque é sobre esse tema, né, e hoje que a gente vive na era dos direitos, né, muitas das vezes eu escuto assim, mas tem aparecido tanta criança com autismo, né? Antigamente não tinha. E aí, quando a gente cai a própria reflexão, a gente entende que nós não sabíamos olhar e identificar esses problemas, né? Então, é uma coisa que sempre teve e sempre foi marginalizado. E eu acho muito importante esse projeto, porque é uma viagem longa, e acredito até, eu ainda não li, vou ler para entender melhor o projeto, que deva ter, nesse tipo de deslocamento, ou algum técnico ali junto, ou um enfermeiro que possa estar participando desse traslado, porque realmente essas crises, quando ocorrem, só o pai e a mãe sabem o que passa, né? E é muito longe a viagem. Para ir, para voltar, mais o dia da consulta e tudo aquilo, acredito que seja muito desgastante. Então, parabéns, durante a semana vou dar uma lida no projeto, se puder contribuir com algo, o farei, mas vai ter o nosso apoio, sim. Com relação à discussão que gerou hoje sobre esse requerimento, quero dizer ao ilustre vereador Marquinhos que não sou contra, ao senhor presidente também, ao Rodrigo, colega de comissão. Acredito que a forma que foi proposta não foi a mais benéfica para todos. Tenho certeza que os demais colegas aqui têm, sim, questionamentos, como o ilustre vereador tem a fazer,
entendeu? E acredito que eles também têm a contribuir e ser chamado para que a gente formule e façamos juntos, sem problema nenhum. Quando nós chegamos aqui, os vereadores de primeiro mandato, né, os outros colegas já estavam aqui antes, já tinham um pouquinho mais de traquejo dentro dessa casa. O primeiro projeto que votamos foi aquela pauta-bomba, o nobre vereador se recorda de todos os cargos que tiveram que ser refeitos, a estrutura do Poder Executivo. E, por não entendermos muito bem da coisa, logo que votamos, nos surge o primeiro questionamento, que votamos super salário para os procuradores do município. E quem foi o culpado? Fomos nós, né? Então, o projeto que veio a toque de caixa, acabou chegando. Por que eu estou dizendo isso? Ao longo dos últimos dias, eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito da situação dos médicos, que, de fato, existem alguns ali que têm tratado mal a nossa população, com falta de respeito, falta de educação, e eu acho que isso tem que ser... Algumas denúncias eu tenho recebido de certas pessoas, acredito que os demais devam receber também. E eu estou falando isso porque eu tenho escutado assim, ninguém quer vir trabalhar em Paraty porque Paraty paga muito mal para o médico, né? E aí talvez um passo que a gente dê tentando beneficiar a população pode ser usado para criar os super salários para os médicos, né? Daqui a pouco aparece um projeto aí, jogando o salário do médico lá para 100 mil reais no mês. Quem vai votar? Nós. Quem cometeu o erro? Fomos nós. Então, estou com um colega, acho que essas discussões são normais, peço desculpa também, não é nada pessoal, como sempre te falei, você sabe que sempre apoiei, vou continuar apoiando, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai abrir brecha para que usem os nossos questionamentos contra nós mesmos no futuro. Entendeu? Um exemplo que eu gostaria de citar aqui é compra direta. Agora o governo federal elevou o limite para 57 mil reais. É um absurdo, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que ter cuidado de não deixar isso acontecer dentro do nosso município. Porque daqui a pouco, com a compra direta, que você tem uma facilidade muito grande de... Sei lá, não vou dizer que aconteça, mas pode acontecer, somos seres humanos. Amanhã ou depois vir quebrar o município através dessas compras assim, que são valores astronômicos, né? E acho que também com relação ao hospital, a Viva Rio, nos últimos anos, os gastos com essa parceria elevou consideravelmente. Então, se os colegas puderem dar uma olhada, vão ver que tem subido muito, sim, os gastos. Tivemos um momento de pandemia, mas acho que a gente precisa entender melhor. Assim como conversei com os colegas da Finanças, eles me explicaram algumas coisas, mas outras são muito nebulosas. E, torno a dizer, vou apoiar o colega no questionamento. Acredito que falta um pouco mais, talvez, quem sabe, uma audiência pública, se for o caso, se assim a casa entender. Para não prolongar mais, eu queria só esclarecer esse tema e desejo uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Marquinhos, do Mamanguá. Bom, subo novamente essa tribuna para parabenizar também o vereador Rodrigo pelo projeto e falar aqui, né, como o vereador Tunico falou sobre a questão de passagem. Chegou aos meus ouvidos que para você conseguir uma passagem, você tem que entrar com um pedido 15 dias antes. E agora, ele estava fornecendo combustível. Chegou aos meus ouvidos que cortaram o combustível. É somente a passagem, mesmo assim, pedir com 15 dias antes. Eu vou estar fazendo um requerimento, vou encaminhar, né, a mesa para a gente estar vendo se realmente prossegue isso. Isso é um absurdo. Uma pessoa que precisa de tratamento ter que se submeter a isso. Parece que está pedindo favor. É obrigação do município dar saúde ao povo. Quando a gente faz aqui, como o vereador Ala falou, né, quando a gente está fazendo aqui um requerimento, é porque a gente quer saber. De repente, até o médico tem aqui lotado, só que não está trabalhando. A gente precisa saber. Né? Agora, a questão de aumento, vereador, eu vou falar, tem o piso salarial do médico.
Não pode estar acima. Se o prefeito quiser valorizar o médico, claro que ele vai fazer um projeto, vai mandar para essa casa e a gente vai apreciar e vamos votar. Ou vamos fazer uma emenda na lei, né, dizendo o que a gente pode complementar nesse projeto. O que não pode é a gente ficar sem saber o mecanismo do hospital, dos médicos. E a gente, de repente, temos médicos lá que a gente nem sabe que tem, que não podemos informar. Eu hoje, se chegar aqui, neuropediatra, alguém sabe se tem no hospital? Cardiologista, é pago para trabalhar quantos plantão? É isso que a gente está pedindo. Informações. Informações. Nada mais que isso. Nós precisamos de informar, porque você imagina o vereador Lucas ser parado na rua e perguntar, né, se tem um médico na rede, e ele não sabia o que dizer. Um vereador vai falar assim, mas você não ganha para isso? O povo não te colocou lá dentro para saber dessas informações e nos passar? É isso que a gente quer. Informações. Tanto da área da Viva Rio, quanto do município. Falta médico nas costeiras, né? Falta médico nos postinhos. Mamanguá não tem nem posto. Fizeram um posto em cima de uma tapina. 2 vezes foi interditado. Né? Não é nem um lugar apropriado para ter um posto de saúde. Mas a gente tem que... Estamos aí pedindo para pelo menos que a secretária alugue, arrume um espaço para fazer outro posto, mas que no momento que alugue lá uma casa para fazer, para colocar um postinho de saúde naquela comunidade, como tem nas outras todas, como a secretária de Educação fez, alugou uma casa porque das precariedades da escola e botou as crianças para o lugar até que se faça uma escola nova. Jeito tem. Eu sempre costumo dizer, quem quer dá um jeito. Quem não quer dá desculpa. Então, a gente vai continuar fiscalizando sim. Respeito aqui o nosso colega, mas como ele falou que é favorável, né, aqui, então a gente vai voltar novamente com requerimento na próxima sessão, né, e a gente vai pedir as informações. Nada mais que isso, ninguém está aqui contra ninguém. Mas o que tiver de falar, a gente vai falar. Quero agradecer aqui e parabenizar o seu Milton aí pelo trabalho que vem fazendo junto aí com o Cirandeiro, com nossos amigos aí. Na minha juventude, também dancei o Ciranda também, muito bom, né? Eu também fui da Ciranda. Folia de Reis, né? Andava nas casas do pessoal aí, batendo em casa, tomando café, né? Só saía de manhã, outro tempo bom, né? Muito bom que nossos jovens também se interessam e queiram, né, praticar esse tipo também de dança e que não venha acabar, né, a nossa cena do nosso município. Tá? E agradecer ao prefeito por ter sancionado uma lei que fizemos, né, sobre a preferência dos exames dos diabéticos, né? E aí recebi aí que foi sancionada a lei, agradecer ao prefeito por entender da necessidade desse projeto e ele foi aprovado por unanimidade nessa casa e aí foi sancionado mais um do nosso projeto aí. Marquinhos, aproveitando o gancho aí, meu amigo, esse dia eu estava conversando com um amigo a respeito da doutora Marta. Doutora Marta é uma ótima cardiologista. Por que ela não está lotada o hospital? Uma pessoa que eu tenho certeza que fora do seu plantão, se o hospital precisar, ela vai estar pronta a atender. Né? Agora, eu não sei o porquê que ela não, até hoje, né? Quanto tempo de mandato ela nunca entrou para trabalhar no Hospital de Paraty. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.